Fala, investidores, tudo bem com vocês? Pessoal, nós tivemos aí hoje uma queda de 11% da Asas 3. E você que está acompanhando aí o mercado, nós vamos tentar entender o que aconteceu aqui hoje, mostrar para vocês. Eu tenho falado bastante desse projeto aqui. É uma gigante do setor varejo, tá? Tanto é verdade que a gente vê essa linha amarela aqui, o lucro líquido superando ali a alta máxima. Nós estamos com lucro líquido ali de 911 milhões, chegou a bater 32 milhões, 20 e poucos milhões e subiu fortemente. E aqui a gente vê a queda dessas ações e o lucro subindo, que é algo que não é muito comum no longo prazo, né? A gente entende que isso no curto prazo é volátil, acontece muitas coisas, mas no longo prazo a gente acredita que essa cotação buscará o lucro. Mas o mercado, ele precifica valor não somente pelos múltiplos quantitativos apresentados, e também por alguns outros motivos, como é o motivo que está acontecendo agora. Nós temos aqui uma crise de governança acontecendo nesse exato momento aqui nas ações da Asas 3. Nós tivemos aqui o 9º executivo de alto escalão que deixa a empresa. Então nós temos uma questão estrutural aqui muito séria que faz preço, né? E isso veio à tona hoje. Nós tivemos um comunicado do Rui que saiu, né? Então nós tivemos aqui esse comunicado e o mercado foi ali e já fez preço. Então nós tivemos aqui, após a saída do Rui, que atua como CEO, né, da Festival Lifestyle, alguma coisa assim. Ele é o 9º executivo de alto padrão, escalão a deixar a organização desde a fusão entre Arezzo e o grupo Soma, evidenciando dificuldades na integração e cultura corporativa. A reportagem destaca que o desligamento de Rui é crítico, pois ele servia como elo de comunicação entre líderes principais. Alexandre Birman e Roberto, essas debandadas de talentos e a centralização de poder têm gerado incertezas no mercado, refletindo uma desvalorização acentuada das ações da companhia. O cenário atual revela um conflito entre o modelo de gestão padronizado da Arezzo e a autonomia criativa que antes definia a Soma, né, no caso aqui. Bom, nós temos aqui então algo muito grave, essa crise que está acontecendo, o mercado, isso gera muita incerteza, muita instabilidade. A gente percebe que internamente falta muito diálogo, isso atrapalha bastante a projeção de crescimento da companhia e as execuções dos seus projetos. Então, o que eu fiz aqui? Eu peguei essa matéria e transformei em uma apresentação para você, que eu vou apresentar agora para tentarmos entendermos juntos aqui o que está acontecendo. E no final deste conteúdo, antes eu vou passar para vocês aqui algumas informações sobre o valuation da empresa, se o preço está barato, se não está. Eu vou passar para vocês alguns múltiplos interessantes. Eu gosto muito do que eu vejo nos números, mas isso aqui realmente faz bastante preço, porque essas incertezas, essa volatilidade, mas ao mesmo tempo eu vejo uma oportunidade aqui, tá, pessoal? Isso não é indicação de compra e venda, mas eu vejo uma margem de segurança maior se apresentando após essa queda. Eu faço bastante análise gráfica, e aqui eu vou inserir já para vocês alguns indicadores interessantes. E aqui eu coloquei uma LTA, que é considerada a linha de tendência de baixa. Se a gente perceber, ela bate, sobe. Então, é muito comum esse comportamento gráfico das companhias. E a gente percebeu que hoje ela teve aqui esse rompimento gráfico aqui dessa LTA. Então, o que a gente faz aqui nesse caso? A gente faz uma projeção. Aqui é a LTA que eu estou falando para você, essa linha amarela, tá, pessoal? Então, a gente vê o que? Esse rompimento, né? E aqui eu fiz uma projeção para a gente tentar entender o que pode acontecer aqui com as ações, tá? Então, a gente percebe que aqui o terceiro alvo, nós estamos falando de 9,80. A companhia pode buscar ali uma cotação de 9,80 se não tiver um comunicado oficial imediato
internamente dos seus líderes, essa gestão conseguir se organizar, a coisa fica mais séria. E nós temos aqui a mínima aqui, pessoal, para se ter uma ideia, se caso ela busca aqui esses 9,80, ela vai ficar abaixo dessa mínima de 2016, de 2012. Só que 2016, 2012, nós estamos falando de um lucro líquido de 40 milhões. Agora nós estamos falando de um lucro de 911 milhões. Então, assim, é muito grande por esse preço aqui. Então, a gente vai ver alguns múltiplos. Aqui nós temos uma previsão técnica aqui, ó, de R$ 43 reais. Nós vamos olhar essas previsões também, que é dos analistas aqui. Nós temos valor intrínseco e preço teto, algo que eu gosto de olhar bastante. Então, nós temos aqui, esse preço teto seria os 6% de dividendos. Ficando bem abaixo, então nós já temos ali um dividendo de 8, de 9, depois eu vou mostrar melhor sobre isso para você. Muito bem, então eu me deparei com essa notícia aqui, né? E essa notícia eu transformei em uma apresentação que eu vou apresentar para você agora, para a gente tentar entender aqui, ok? Então vamos lá, ASA 2154 é conhecido por esse código, mas se você for pesquisar é ASA 3, tá? Você pode jogar aí, você vai no gráfico, você vai entender, ou no Google. Inclusive o Google está com uma tela nova aqui, bem bacana, você pode jogar aqui, ó, e você pode fazer a pesquisa que você quiser, traz alguns assuntos relevantes. Vamos começar por aqui para a gente entender. A ASA caiu cerca de 9% nos últimos meses devido a resultado misto do quarto trimestre de 2025. Analistas projetam reestruturação, Vamos pegar aqui, ó. A empresa tem forte geração de caixa e dividendos. A companhia atingiu 838 milhões de fluxo de caixa operacional em 2025. Uma maior dessa fusão, expansão global, eficiência operacional, acúmulo institucional relevante. A BlackRock é uma das maiores gestoras do mundo. Atingiu recentemente uma participação de 5,1% na ASA 3 em janeiro de 2025, ou seja, essa companhia está comprando mais ativos. Esse movimento de um grande player global reforça a confiança institucional na tese de longo prazo e na escala de nova plataforma de marcas da companhia. Então, nós temos aqui alguns desafios, reestruturação dessa companhia, revisão de estimativa do lucro, revisaram para baixo a estimativa de receita, isso faz preço. Isso aqui a gente consegue ver muito bem aqui essa revisão. Nós podemos ver aqui na previsão. Nessa previsão aqui, pessoal, a gente vê uma estimativa de crescimento aqui de lucro por ação, aqui é 2026, 3,70, 4,66, 5,56. Isso aqui faz preço. Pode ter certeza que isso aqui faz preço. E nós temos aqui a estimativa aqui, 11 analistas avaliando o ativo, buscando um alvo ali de 43. E também nós temos crescimento de receita. Então a estimativa aqui é de alta, tá? Então, a gente consegue perceber isso aqui claramente. A empresa, às vezes ela não consegue bater a estimativa de receita, mas aqui em 2025 ela bateu 16% a mais no lucro por ação ali. Vamos voltar aqui para o nosso gráfico e vamos para a nossa apresentação. Então, a anatomia de uma fissura corporativa. A crise de integração, o choque de culturas e destruição de valor no primeiro ciclo da ASA 3, tá? Aqui sempre vai ter a ASA 2154, eu vou falar a ASA 3 para vocês. Primeiro, começando aqui, pessoal, tinha uma promessa em 2024 de uma fusão, e nessa fusão aqui, tinha uma fusão desenhada para unir o melhor dos dois mundos corporativos em uma única potência sediada no Rio de Janeiro. A realidade, 8 meses depois, a integração transformou-se em uma disputa de poder. Alta rotatividade, alto escalão revela um desalinhamento sistêmico. Passado 18 meses, rotatividade, executivo-chave, um sinal de reintegração virou uma disputa de poder. Então, isso aqui é muito grave, né, pessoal? Vamos continuar aqui, então. Aqui, nós já temos aqui, ó, o estupim recente, o fim do mandato de Rui, que é o que aconteceu hoje, o mercado comunicou. Então, agosto de 2024, e ele foi aqui, aí nós vamos tentar entender o motivo da sua saída, né? Nós temos aqui confirmado em fato relevante da CVC, deixou a operação, é o nono executivo de alta relevância deixar ASA desde a sua fusão, e nós temos aqui, não brigou com Birman, que é o principal CEO da empresa,
nem com Jataí, alguma coisa assim. Mas percebeu que era um fim de ciclo porque não conseguiria fazer os avanços que desejava devido à complexidade da governança. Então, em outras palavras, não tinha mais voz ativa e não conseguia colocar em prática, executar o que foi conferido a ele a executar, e não conseguiria mais. Então, isso é complicado. Então, Alexandre Birman e Rui, ele ficava entre o Roberto ali, né, para ter esse diálogo, essa comunicação. Então, uma vez que ele não está mais presente, entende-se que esse diálogo fica comprometido e, consequentemente, os projetos da empresa fica comprometido também. Aqui o Alexandre Birman é o dono da caneta, é considerado dono da caneta, aprovações, lojas, investimento, tem que passar por ele. E aqui é o foco estratégico, criativo e expansão. Então fica travado por conta dessa questão de briga por poder. Birman quase não se falam e Rui é a ponte. Isso é uma catástrofe para a companhia. Então, continuando aqui, nós temos aqui o primeiro sinal de ruptura, integração que não aconteceu. O executivo Paulo da Vivara, a missão original contratada pelo Integration, reportar diretamente a Birman. Objetivo: capturar a sinergia, alinhar culturas radicalmente diferentes. E o desfecho: deixou a companhia em agosto de 2024, não completou sequer 120 dias no cargo. Então, o que foi elaborado ali, praticamente ficou 25% e não conseguiu completar os 120 dias para executar tudo o que foi estabelecido. Peso simbólico: o executivo contratado exclusivamente para integrar a empresa foi primeira baixa assim que a integração de fato começou, sinalizando um ambiente de tensão crescente e divergência irreconciliáveis. Aqui nós temos aqui a erosão do capital criativo e o modelo autônomo, reserva. O Rony, fundador, aí vem Fernando, Jaime, José Alberto. Modelo de soma: liderança autônoma focadas em construção de marca emblemática. A mudança da rota: a perda da alma da reserva foi lida pelo mercado como o momento em que a Asas abriu mão de capital criativo, exatamente o ativo que justificou parte do prêmio de fusão. Aqui, o efeito dominó alcança a estrutura operacional. Vertical, básica, ali, a saída de Tiago, da Henry. Calçados, saída de Luciana. Finanças, saída de Rafael. O diagnóstico é claro: a lógica de unidades autônomas foi substituída de forma abrupta por uma estrutura rígida, resultando na expulsão de líderes que detinham responsabilidade direta sobre resultados. Olha a gravidade, pessoal. Mapa do êxito corporativo: 9 cadeiras vazias. Fratura da integração, vácuo de governança, Rui, fratura de liderança executiva, fratura operacional de finanças, e por aí vai. Então, nós temos aqui uma crise muito cruel de governança, né, pessoal? Diagnóstico: choque de placas tectônicas corporativas. O DNA da Arezzo, foco central, controle absoluto e padronização, motor de valor, ganho e eficiência de escala, estrutura de decisão fortemente centralizada. E aqui nós temos o grupo Soma, foco central, autonomia da vertical, motor de valor, identidade. No centro da rotatividade está um conflito estrutural nunca resolvido. A fusão prometeu combinar esses mundos, a realidade forçou a submissão de modelo ao outro. E aqui nós temos o resultado de toda essa confusão, essa falta de alinhamento, essa falta de maturidade internamente, e gera esse resultado, o custo financeiro da disfunção. Então nós temos aí, aqui nós tivemos em agosto de 2024, veja que o fato gerador vai ocasionando essas quedas, a saída de outros CEO aqui, nós temos o êxodo da reserva, aqui caiu também, e agora hoje nós temos fato relevante aí do Rui também saindo. Métrica de destruição, menos 54% queda acumulado desde agosto de 2024, menos 10% recente hoje, 4,7 bi de valor de mercado agora estacionado. E a empresa, pessoal, ela vem trazendo excelentes resultados.
Então, caso isso se resolva, que eu acho um pouco complexo, né, já está deixando uma destruição aí pelo caminho, a empresa tem um potencial enorme. O desafio inacabado da ASAS é pilar 1. Impasse de governança, restaurar a fluidez de comunicação no todo e redefinir os papéis de Alexandre Birman e Roberto Jataia, alguma coisa. Após a queda da ponte. Pilar 2, a definição do DNA operacional, parar de pilar entre os dois mundos, aceitar as consequências das centralizações e construir a autonomia criativa perdida. E o pilar 3, a reconstrução de valor, estancar a sangria de 54% negativo nas ações, reconquistando a confiança dos investidores na capacidade de integração real da companhia. Nós temos aqui, esse foi o fato hoje que fez com que a ação despencasse ali 10% em um único dia. Vamos ver aqui um pouquinho da questão da parte quantitativa. Veja como que é essa empresa aqui, pessoal. Vamos tentar entender aqui um pouquinho. Olha a receita da empresa. A empresa hoje, pessoal, olha que é uma receita crescente. Ela tem aqui, essa última receita dela que bateu quase 12 bi. Então é uma receita absurda. O custo também cresce junto, mas de todo modo tem um resultado, uma margem bruta ali de 55%. Essa margem bruta, ela fica em 42 a 55 ali, bem consistente. Então, ela tem uma vantagem competitiva aqui com essas margens brutas que ela se apresenta. Nós temos aqui, deixa eu ver, resultado operacional. Nós tivemos resultado operacional aqui muito bom. Se a gente olhar aqui, a empresa apresentou um esquemagem, um resultado operacional. Veja, aqui ela teve aqui um resultado operacional, olha aqui como foi muito bom, 1,14 bi, ela não passava por isso aqui, ela ficava no máximo, quase próximo de 600 milhões, ela foi para 1,14 bi, ela tem um lucro líquido recorrente ali, lógico que teve uma queda nas suas margens, a margem era 11, está 9, chegou 2024, ficou a 4%, mas ela subiu bastante, que agora dando um ótimo respaldo para os investidores. A gente vê uma estagnação aqui na receita com lucro, mas depois de 2021 ela destravou e foi. A margem é recorrente, essa margem bruta. A gente vê aqui 2020, período pandêmico, a margem líquida ficou pertinho, mas não ficou negativo, então, ou seja, não deu prejuízo. Nós temos um lucro por ação aqui de 4,41, a gente vê um lucro por ação crescente, tá, pessoal? Um lucro por ação bem bacana. Valor patrimonial por ação 38,63. Nós estamos falando aqui de um PVP de 0,54. Isso quer dizer que você está comprando, imagine-se, R$10 por R$5,40. Nós temos um desconto aqui pelo valor patrimonial de 56%, tá, pessoal? Nós temos o que mais aqui? Um ROI bacana. Nós temos um ROI que é de 9. Poderia ser melhor um pouquinho, mas o setor varejo ele é assim um pouco. Nós temos algo que eu olho bastante, quem me acompanha aqui mais tempo sabe disso, eu gosto de fluxo de caixa operacional, ou seja, dinheiro oriundo de vendas de bens e serviços, menos dinheiro necessário para produzir e vendê-lo, dinheiro que provém das suas vendas. Fluxo de caixa livre também, nós temos fluxo de caixa livre nesse momento positivo. Nós temos o que mais aqui? Nós temos dívida, pessoal, nós temos uma dívida que aumentou bastante também. A dívida chegou aqui de 2010 a 2019, era dívida negativa, a dívida ficou positiva e nesse momento é 2,15 bi, tá? Subiu bastante. Então nós temos uma dívida líquida aqui, mas o patrimônio também subiu bastante. Nós temos caixa, nós temos ali mais de 1 bi em caixa. E nós temos aqui o Alexandre Birman, que é o principal sócio aqui, conforme vocês viram ali. Nós temos aqui várias empresas aqui que se associaram a essa empresa. Bom, voltando aqui no gráfico aqui, para a gente terminar esse conteúdo, olha só, pessoal, nós temos aqui, eu puxei esses dados também para vocês, nós temos 1,8 ali, total de caixa, bi, nós temos 5,36 em caixa por ação. Então, assim, nós temos uma empresa, nós temos fluxo de caixa livre, nós temos fluxo de caixa operacional positivo. É uma empresa, eu gosto bastante, bem redondinha, tirando essa questão, acho que a empresa tem tudo para buscar esse lucro líquido ali, que está ali, se fosse buscar a cotação, estaria R$90 mais ou menos, tá? Então, nós temos aqui essa estimativa
essa projeção que eu fiz aqui para vocês, tá? Que pode buscar isso aqui. Nós temos aqui o preço teto, temos algumas informações elevando, nós temos R$ 5,36 aqui de caixa. Se ela buscar o 9,80 ali, ela vai ficar próximo do preço de valor em caixa também. Então, assim, é uma questão que você precisa olhar. Diante disso aqui, o que eu percebo, pessoal, tem percebido aqui bastante. Eu falo muito para vocês que nós temos que operar com margem de segurança, porque isso aqui é uma coisa que você não controla. Então, quando isso acontece, você está com o seu preço médio aqui, nesse nível de preço, fica complicado, porque você não vai conseguir controlar o que acontece nos bastidores. Aí, quando essa notícia vem à tona, fica evidente alguma questão estrutural que está comprometida, a cotação cai. E aí você melhorar seu preço médio, se organizar, fica complicado. Então, busque sempre margem de segurança para você se proteger dessas eventualidades aqui que acontecem. Ok, pessoal? Olha só, se você não é inscrito no canal, convido você a se inscrever. Nós falamos basicamente sobre isso aqui. Se tiver alguma ação que você queira que a gente fala, você deixa aqui que a gente vai estar compartilhando com você, vai estar trazendo um estudo bacana para você. E vamos ficar atento, faz o gerenciamento de risco, por isso que é importante você diversificar, você não ficar só com asa na sua carteira, você buscar outro tipo de projeto, outro segmento, fazer diversificação macro e micro, ou seja, Brasil, Estados Unidos e diversas classes de ativos. Ok, pessoal? Vou ficando por aqui. Um abraço, deixe seu like, sua curtida. Se puder compartilhar, eu agradeço. Um abraço, pessoal.